Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao pregão do dia 18 de abril de 2016, segunda-feira, primeiro pregão pós a votação favorável ao impeachment, né, que ocorreu na Câmara agora neste domingo. Existia muita ansiedade por parte dos players de mercado em relação a como seria, né, primeiro essa votação e como seria a reação do mercado. Vamos ver então como que as coisas se desdobraram. Vamos então para os gráficos. Bom, hoje, né, frustrando muita gente, nós tivemos uma queda no índice Bovespa de 0,63%, e a formação de um candle de indecisão, né, dentro de um range dentro do qual o mercado vem operando ao longo aí dos últimos 4 pregões. Essa movimentação de hoje está, se vocês assistiram o Farol de sexta-feira, está em linha com o que eu expus como sendo o mais provável, né? A aceitação do impeachment por parte da Câmara já estava basicamente, eu acreditava que já estava basicamente precificado, né? Então provavelmente nós não teríamos uma movimentação muito forte no pregão de hoje. Eu não esperava ter um movimento forte de alta por conta do resultado, né, que nós tivemos no domingo. Se tivesse uma movimentação, muito possivelmente seria no início do pregão algo mais fogo de palha, para provavelmente depois nós termos alguma correção, né? E se o mercado produzisse um movimento mais forte de alta, eu não levaria isso como sendo resultado direto deste evento de domingo, mas sim um desenrolar natural de um mercado que está em tendência de alta, né? E que conseguindo, e esse era o ponto, se a gente conseguisse mostrar a movimentação acima das máximas recentes, né, de sexta, quinta e quarta-feira, o mercado conseguisse produzir uma movimentação ascendente no intraday, se sustentar ali, fazer um zigue-zague acima dessa região, provavelmente o mercado iria embora, porque a gente teria, né, o mercado dando continuidade ao rompimento que nós vimos aqui e mostrando que essa barra preta teria sido completamente ignorada. A gente poderia fazer a leitura de um maço de bandeira, o mercado indo embora num cenário internacional favorável. Ponto. Tá? No final das contas, a gente não teve esse cenário mais altista. Tá? De qualquer forma, o gráfico do índice Bovespa não está gritando uma venda, uma correção, tá? Mas é um cenário propício para uma correção, já que a gente não teve essa movimentação de alta, já que o mercado não conseguiu produzir esse movimento de alta. A gente passou por esse evento que tinha muita gente esperando uma certa movimentação do mercado hoje para cima, uma movimentação intensa. Talvez a frustração desse público ajude a levar uma correção dos preços, tá? Com aquela velha história, né? Sobe no boato, cai no fato, né? Mas se tiver um movimento corretivo por parte do índice Bovespa, que estaria completamente dentro do cenário de tendência de alta, essa correção deveria ser encarada como oportunidade de compra caso os preços retornem para o patamar rompido, né? Que é essa zona dos 51 mil pontos, 51.300 pontos, tá? E vai ganhando um pouco mais de força este canal intermediário, eu diria, em vermelho aqui, tá vendo? Como um guia, mas o ponto mais forte ainda é este canal mais amplo, tá? Então aqui nós temos um ponto de cataclismo importante, ok? Nosso alvo no prazo maior, na minha leitura, continua sendo 58 mil pontos e depois, né, a faixa dos 62 mil pontos. Vamos olhar o gráfico do contrato futuro. Então, desde o dia 13, o mercado vem sinalizando a entrada de pressão compradora, né, uma freada no movimento de alta, e dali para frente a gente vem tendo um movimento lateral e candles pretos, né? A gente não está tendo a força compradora dominante a ponto de conseguir formar um corpo vazado, um corpo branco, tá? Talvez a gente tenha um movimento direcional de queda fazendo aquele pullback no gráfico do índice Bovespa. Esse gráfico aqui não ajuda muito porque ele é muito recente, né? Se a gente for pegar o gráfico
perpétuo, a gente tem isso aí. Tá? Então, a gente pode ter um movimentozinho corretivo que iria buscar esse topo anterior. Se a gente manter o ajuste... pera aí que eu fiz uma bobagem aqui. Deixa eu corrigir. Hoje o farol tá saindo mais tarde, eu tô meio bagunçado, peço desculpas, tô meio doente. Até há pouco eu tava meio sem voz. E esse programa que eu tô utilizando aqui, ele fica muito pesado. Eu não vou conseguir ajeitar do jeito que eu queria. Vou ajeito depois. Bom, basicamente só queria dizer que fazendo o ajuste aqui do gráfico, a gente percebe então que a gente está numa zona de cataclismo, de resistência, mas uma zona meio desconfortável para abrir vendas, já que nós estamos em cima desta linha rompida. Basicamente isso. Vamos olhar o gráfico intradiário. Agora, olhando realmente o contrato, o IM16, aqui. Reparem que nós realmente tivemos uma abertura um pouco mais afoita, uma alta de mais ou menos 1%, testando a resistência que vem lá do dia 13. E o primeiro candle do dia, do 15 minutos, acabou virando para um candle de baixo. O mercado testou a linha d'água, fez um pequeno respiro em cima da linha d'água e daí rompeu a linha d'água até com uma barra elefante. Essa barra elefante foi acionada, era operável. Tá? Ela não teve o seu alvo alcançado, que estava aqui, mas é importante entender que a gente tinha esse fundo que era bastante significativo junto com a média móvel de 200, então não dá para dizer que houve uma falha total, né? Não, o mercado realmente fez um movimento corretivo até a estrutura de suporte relevante para o momento, né? Quem quis conduzir a operação pela média móvel de 9 acabou sendo estopado pela média móvel de 9 com prejuízo em relação a pontos de entrada, né? Depois disso o mercado ficou oscilando numa contração, e o que é importante deste gráfico é que ficou bem marcada para nós a faixa de resistência aqui dos 54.900, tá? É o rompimento, na verdade, dos 55 mil pontos, eu diria, que abre espaço para retomada no movimento de alta. Se o mercado romper então essa resistência, provavelmente a gente vai ter belas sinalizações de compra. No atual momento, eu acredito mais num movimento corretivo, tá, por parte do nosso mercado, mas por enquanto no intraday a gente ainda está travado por esse suporte nos 53.200, 53.300 pontos aqui. Uma vez rompida essa região, que já não teria mais a média móvel de 200 como obstáculo, essa correção pode ganhar corpo, tá? Então eu pendo mais para o entendimento de um movimento corretivo. No mercado americano, o cenário é altista, né? Nós tivemos na quinta e na sexta, né, 2 candles de dúvida aqui no gráfico do Dow Jones em cima de uma faixa de resistência, mas logo depois de um candle que ensinou um rompimento, que mostrou aqui para nós o rompimento. E o que eu dizia é que esses candles aqui têm uma conotação altista dentro do cenário em que eles estão inseridos. Se tivesse uma correçãozinha, seria provavelmente um processo de pullback, nada demais. E agora, como esses candles estão sendo rompidos, estão sendo ignorados para essa barra mais forte e alta, a expectativa de manutenção no movimento de alta para se buscar o topo histórico no gráfico do Dow Jones, principalmente se tiver a superação da máxima de hoje no pregão de terça-feira. O S&P 500 futuro tinha um gráfico mais altista, porque a gente não estava em cima de uma resistência significativa, e recentemente a gente rompeu aqui no dia 13 essa consolidação. A gente teve esses 2 candles de indecisão. O início do pregão de hoje foi corretivo, e esse mercado virou num movimento de alta que parece ter finalizado o processo de pullback e reforçou que este ponto aqui, que era resistência, agora funciona como suporte. Então a expectativa para o mercado americano é de manutenção do movimento de alta, tendo como objetivo o topo histórico. Tá? No dólar, aí a coisa ficou um pouco mais complicada. Vou tirar os ajustes, eu prefiro o gráfico assim. O dólar recentemente gerou um sinal de venda no dia 11, né? E provavelmente essa operação teria fluído bem se não fosse as intervenções recordes do Banco Central, fazendo swaps reversos, né, que gera uma pressão compradora na moeda, que estava impedindo a moeda de cair consistentemente, né, e ficar abaixo dos 3.500 pontos. Hoje o dólar abriu em queda. Nós tivemos inclusive
um monster gap na abertura, porque a gente abriu abaixo do corpo de sexta-feira, né? Mas a gente não teve acionamento desse monster gap, tá? A gente não teve sinal de venda, e o mercado começou a fazer um movimento de alta. E esse candle de hoje chega a ser uma barra de ignição, numa zona meio desconfortável, mas é uma barra de ignição altista que acabou gerando, dentro das minhas regras, o stop para a operação de venda do dia 11. Tá? A superação da máxima de hoje, segunda-feira, no pregão de terça-feira, aciona uma operação de compra com alvo, né, na máxima da primeira quinzena aqui de abril, por volta lá dos 3.730, 3.725. É uma operação meio desconfortável, na minha opinião, mas que pode fluir, né? Por enquanto, o Banco Central ganha essa queda de braço e pode levar então o mercado a essa próxima zona de resistência. No mínimo, quem está vendido deve considerar fortemente estopar se esse movimento acontecer. Ok? No contrato atual, o mini, né, a gente tem aqui esse gráfico, também gerou stop. Vamos para o gráfico intradiário e daí a gente repara o seguinte: repara que o primeiro candle foi um monster gap, como eu mencionei. A operação de venda dada pelo monster gap, né, porque foi uma abertura bem baixa, bem baixista, os primeiros negócios, né, se daria na perda mínima do primeiro candle de 15 minutos, coisa que não aconteceu, tá? O mercado produziu esse candle, rapidamente teve o fechamento do gap e o rompimento da linha d'água. E repara que esse rompimento de linha d'água conseguia trazer o preço para cima de uma confluência muito importante de médias. Tá? Todas as médias estavam aqui muito próximas. E aí tinha bandas bastante estreitas que mal chegaram a se abrir com esse movimento de queda. O mercado tentou abrir para o lado baixista e não conseguiu, e o mercado foi estilingado para o outro lado. É como se isso aqui fosse um rompimento falso. Tá? A gente vinha comentando também do cenário de alargamento reto nos últimos faróis. Ele ficou meio desconfigurado a partir de sexta-feira, mas no final das contas o mercado conseguiu romper essa resistência intradiária por volta de 3.580, e o comportamento a partir daí é um padrão altista, né? Essa resistência passou a trabalhar como suporte e o mercado fechou com pressão compradora. Se a gente não tiver uma terça-feira realmente baixista, com abertura já em baixa, e mercado pressionando forte para baixo, o dólar tende a prosseguir no movimento de alta com dois alvos. O primeiro alvo intermediário em 3.658 e o outro alvo mais forte, mais distante, em 3.735 aqui no intraday. Então, no curtíssimo prazo, o dólar está sinalizando um cenário altista. O juro, o contrato DI1F18, havia rompido esta consolidação recentemente e sinalizava queda em busca do fundo de julho de 2015, que nos oferece suporte em 12.700. Hoje, novamente, um pregão baixista, apesar do candle de dúvida, e a expectativa de manutenção no movimento de queda, com alvo neste ponto. Passando para as ações, né? A Vale 5 mostra força, ela superou a máxima de sexta-feira, o que sinaliza retomada no movimento de alta. Nós tivemos aqui o rompimento de uma congestão, né, no candle do dia 12, e o mercado vai subindo, né? Deixa eu só ver um detalhe: a gente teve uma queda de 8% a partir daquele doji, acho que foi o suficiente para cumprir o alvo por volatilidade. A gente não chegou a bater exatamente no alvo por volatilidade, pela perda da mínima. A gente teve uma queda de 8,5% num alvo que deveria ser de 9%, mas a gente cumpriu 80%, e por conta disso a superação da máxima de sexta-feira no pregão de hoje, dentro do meu modelo, geraria stop de operação vendida para quem fez a venda aqui nesse doji. Boa chance da Vale em si, que está demonstrando bastante força, prosseguindo o movimento de alta em busca da próxima resistência lá nos 19,30. Se ela não fizer isso, provavelmente ela tende ao movimento de congestão, aqui de contração, tá? Com um viés ainda altista, permitindo que a média e a LTA se aproximem para depois o papel voltar a subir. Se fosse para buscar compra, o melhor papel era a Vale 3, porque ela já havia batido no suporte em 17,77, vamos dizer assim, e então teria espaço, teria uma sustentação melhor para desenvolver um movimento de alta, tá? No final das contas, a Vale 5 até foi um pouquinho melhor, mas o trade da Vale 3 era um pouco mais seguro. PTR3. Bom, PTR3, se vocês lembram, existe operação comprada a partir daqui do candle do dia 12, e toda essa movimentação aqui não gera stop. Hoje,
Na mínima do dia, o papel bateu no suporte 11,10 aqui na PTR3. A gente começou pela PTR3 hoje, tá? E fechou num candle de dúvida. Isso aqui parece estar fazendo às vezes de um pullback, tá? Então o caráter continua sendo bastante positivo na PTR3. E um novo sinal de compra ocorreria no rompimento, num fechamento acima dessas máximas todas. Se a gente tiver isso, provavelmente a gente vai ter um novo sinal de entrada que vai ser classificado aí como um mastro e bandeira. Na PTR4 a gente já estaria de fora. Ela ainda opera dentro de uma cunha ascendente, que é um padrão baixista que gera um certo desconforto. Nós não temos uma exposição comprada, o último trade foi vitorioso, né? A gente estaria de fora esperando um novo sinal de entrada. E qual seria esse novo sinal de entrada? Mesmo sinal da PTR3, o rompimento dessas máximas aqui recentes, o que também poderia ser entendido então como um mastro bandeira altista, e também a finalização desse processo de pullback. Querendo ou não, o mercado rompeu a resistência dos 9, isso aqui por enquanto é um processo de pullback e ainda não deu sinal para novas entradas. O alvo da PTR4 está lá no próximo de R$15, aqui em 14,90 por aí. Ambev vai ganhando força, conseguiu deixar para trás essas médias, elas vêm por baixo empurrando os preços, essa bagunça está ficando para trás e esse canal de alta fica mais claro, né? Mas o papel não conseguiu demonstrar muita força ainda. Ela está ganhando força e a expectativa é de alta em busca do topo anterior, em busca dessa linha de retorno, mas eu não vejo aí um cenário muito bom, né, um gatilho muito bom para abrir uma nova operação. Dentro das minhas regras, né, dentro do meu modelo, a entrada seria acima da máxima de sexta-feira, né, com o stop um pouco abaixo aqui, e teria sido acionado esse trade, mas não é nenhum setup muito forte nesse atual momento da Ambev 3. Indo para o setor de siderurgia, a gente começa com Gerdau. Gerdau está dentro de um processo corretivo, uma venda que foi feita nessa estrela cadente. A RP já teria sido alcançada, não teria sofrido stop pela superação de mínima máxima, a expectativa segue sendo de queda em busca dos R$7. A Goal 4 não acionou a venda desse engolfo de baixo e não tem nova venda aqui, é um papel que o melhor no momento é ficar de fora. A CSNA na sexta-feira gerou uma venda pela perda dessa mínima. Hoje subiu mais um pouquinho, mas acabou formando um candle feio. A minha expectativa ainda seria para um movimento de queda, mas é importante que o papel consiga romper o suporte em gap que existe aqui por volta de 11,30, tá? Para que esse movimento consiga se deslanchar. O Zen 5 tá bateu ali na zona de resistência e vem andando de lado. Esse papel só interessaria se conseguisse romper com violência a faixa dos 2,35, rompendo também a média móvel de 200, e por conta da média móvel de 200 está ali, provavelmente para eu aceitar essa operação, essa hipotética operação de rompimento, eu buscaria a confirmação pela superação da máxima. Tá? E a Usim 3, apesar de ter acionado esta barra elefante, essa barra de ignição, tá meio bagunçada, subindo meio aos tropeços, mas vem subindo, né, pouco a pouco. Setor bancário. Bom, o Bradesco operava dentro de uma cunha, o que gera um certo desconforto, e hoje abriu numa bela queda, mas essa bela queda vem de uma bonificação. Eu odeio quando os papéis pagam proventos ou bonificações. Bom, bonificação é um provento, né? Mas enfim, pagam proventos que criam esses buracos no gráfico. Para mim bagunça tudo. Eu vou me manter com o gráfico sem ajustes, que é o que eu prefiro. Tá? Eu vejo o teste de uma zona de memória importante aqui, próxima a 25,90, próxima a 26. A superação da máxima de hoje seria um argumento até de entrada, mas que eu veria com ressalvas. Eu preferiria buscar um trade no intradiário, e esse trade evoluindo bem no intradiário, mostrando uma barra de força no gráfico diário, eu me permitiria ficar comprado na expectativa que esse gap viesse a ser fechado, tá? Mas no final das contas o papel deu uma bagunçada. Itaú faz um candle de cotação altista, tendo testado a média móvel de 21 períodos, mas eu vejo pouco espaço até o topo anterior. A gente está dentro de uma congestão, então não é o melhor sinal. Eu prefiro aguardar o rompimento dessa congestão toda, tá? E acho que entre Itaú e Itaúsa está até melhor, porque a resistência dela está mais horizontal e portanto o rompimento seria mais claro. Tá, então eu aguardo ansiosamente aí o rompimento da faixa de 8,90 em Itaúsa, melhor do que em Itaú. Banco do Brasil segue testando e reforçando essa zona de resistência por volta dos 23. Tá havendo um movimento lateral. A partir de agora, o rompimento desses 23 com a barra de força, um fechamento acima dos 23,70 idealmente, seria um belo sinal de
compra. E mesmo que o mercado venha a corrigir, se aproximar da média móvel de 20 períodos, né, esse sinal de hipotético rompimento mais para frente seria provavelmente bastante interessante. A gente mencionou lá no dia 13, quando o mercado deu um sinal de reversão, mercado como um todo, inclusive os papéis do setor bancário, era o papel que estava melhor posicionado. Tinha um cenário mais interessante. Não foi o que caiu, está andando de lado, mas ainda pode haver esse movimento corretivo. É bom deixar o stop bem rente aí, se está vendido desse ativo. Né? Outros ativos, Agro 3 segue em alta, né? Nos deu um sinal de compra por gap de fuga a partir do dia 14, segue indo bem. Brasil Foods rompeu uma zona de suporte aqui em 49,50 no dia 11 e desde então vem desenhando um movimento de pullback que pode estar chegando ao seu fim agora. A gente tem um doji testando essa zona, né? A perda mínima seria o sinal na ponta vendedora, mas é um gráfico que eu não acho que seja um sinal agora. Eu prefiro ver um candle forte de queda e operar a partir desse novo candle forte de queda. O Brasil Foods está meio que operando junto com o dólar. Aí o dólar tem uma sinalização de potencial alto que pode até levar o stop dessa operação vendida, que estaria acima da máxima do dia 11. Tá? Enquanto que Brasil Foods, por enquanto, ainda está dando sinalização de fraqueza, a Braskem, né, que a gente estava falando, estava meio parecido os gráficos, né? Esse papel conseguiu superar a média móvel de 21 períodos, a média móvel de 50, mostrou um candle de força, entrou volume, então o papel realmente ganhou força. Firmou a faixa aqui dos 22,10 como suporte e há condições do papel fluir num movimento de alta em busca talvez até da faixa lá dos R$29,30. Isso não quer dizer que a gente tenha compra pelo candle de hoje, só estou dizendo que o papel afastou um cenário baixista pelo menos por enquanto. BRML chama atenção hoje, está rompendo essa congestão dentro de uma tendência de alta, um candle bonito, deixa a sombra inferior, tem um corpo ainda significativo e fecha rompendo. Muito volume recentemente. O problema desse volume é que, se a gente for olhar o número de negócios, ele não é significativo, então isso tira um pouco da importância do volume, mas eu ainda acho o cenário gráfico bonito e acredito que o papel tenha condições de seguir num movimento de alta. A gente poderia buscar trade pela superação da máxima, não faria posição cheia, faria uma meia posição. Vejo possibilidade do papel fazer um pullback e daí acrescentaria a posição na eventualidade de um pullback. Tá? Mas eu acho que a formação aqui está bonita. E o próximo alvo para a BRML estaria na faixa dos 19,30. BVMF, pessoal, BVMF gerou sinal de compra a partir do candle do dia 13, fluiu bem entre quinta e sexta-feira. Hoje sofre uma correção mais significativa, mas que segue respeitando o patamar rompido aqui no 19,28, 19,30 como suporte. Vai ser bastante importante ver como é que vai ser a reação dos preços amanhã. Tá? Isso aqui pode ser então apenas um processo de pullback. Ficamos atentos. CCMK 16, como a gente vem mencionando bastante o milho, acho que é importante dar esse feedback. O milho, o vencimento K16, vem perdendo liquidez, já não é mais o contrato aconselhável de ser operado, né? Ele segue dentro de uma cunha e provavelmente não vai tomar uma definição. O contrato que passa a ser importante é o CCMU 16, que dá sinalizações altistas pelo rompimento da faixa de resistência dos 37 e também aqui dos 37,40. Provavelmente a gente vai ver o papel buscar a faixa dos 38,35 até uns 38,50 provavelmente. Tá? Então o milho reafirma um cenário altista. CETIP faz um doji, né, no pregão de hoje com uma conotação altista, tem bom volume e dá para dizer que ainda está ali na zona de suporte dado pelo topo anterior rompido. Mas eu não gosto muito da forma como esse papel está se apresentando. Eu acho que esse tipo já deu o que tinha que dar na operação que eu faria, mas se enquadra no cenário de compra por correção. Detalhe que o papel abriu no Monster Gap. Vamos olhar aqui no... Por que Monster Gap? Não, perdão, não foi o Monster Gap. Não foi o Monster Gap, perdão. Acho que eu tô cansado mesmo. Tá, esqueçam o Monster Gap, não teve. Bom, FESA.
FESA foi um papel que nós passamos a discutir, né, mais recentemente, no rompimento da congestão com gap de fuga. O alvo era a zona de 8,96, R$9, que já foi alcançado na semana passada por vários pregões, mas hoje finalmente o papel dá um sinal mais forte de reversão, perde uma mínima, então dentro do ajuste histórico por mínimas teria gerado realmente encerramento da operação, e não só faz isso, como faz um engolfo de baixa com características interessantes. Seria um sinal interessante para operar na ponta vendedora se fosse um papel com mais liquidez. Tá? Vamos ver como é que vai ser o desenrolar. PECAR 4, Pão de Açúcar. Não gera nada com o candle de hoje do ponto de vista de trade, mas eu acho que faz um cenário interessante. A PECAR, com essa quedinha de hoje, deixa aqui a marcação de um topo em cima de um topo anterior, junto com a média móvel de 200, então gera uma resistência importante entre 52,60 e R$53. O fato de ser importante é interessante porque pode gerar um bom rompimento. Eu não vejo venda em PECAR aqui, mas se o papel não cair muito, voltar a subir e romper essa resistência, provavelmente vai gerar uma bela oportunidade na ponta compradora. Esse papel tem muito simetricamente a subir. Tá? PDGR. Nós vimos vendas em PDGR no final do mês de março. O papel caiu legal nessa primeira quinzena, primeiros 10 dias aí de abril, né? Sinalizou aqui um possível fundo que eu via muito risco em ser operado, mas agora está fluindo. A gente tem até um zigue-zaguezinho ascendente com boa entrada de volume hoje, até um pivôzinho de alta, mas está logo contra a média móvel de 20 períodos, existe um risco maior se fosse operar pela superação da máxima. Eu nem me interesso tanto pela operação de swing trade, eu me interesso mais pelo intradiário. Temos aqui um cenário aceitável de opening power breakout. Se a gente entrasse aqui, o papel andasse bem, fechasse forte, até poderia se carregar aí para um gráfico diário, mas é mais o foco de intraday. CER3, papel que eu queria achar uma brecha para uma compra aqui, ficou difícil, vai subindo. E hoje dá uma nova sinalização de que talvez faça uma correção que eu gostaria de ver, né? Para buscar compras no teste da LTA, do patamar rompido. A gente tem aqui um Dark Clouds com volume razoável, perda mínima abre espaço para o movimento de queda. Se a gente for olhar aqui o gráfico intradiário, a gente vai ver inclusive que o papel gerou um rompimento de linha d'água bonito, né, que levou esse movimento de queda na parte final do pregão. SLC3, lembra que a gente discutiu esse papel, o rompimento que estava surgindo no dia 7, se eu não me engano, mas que eu ficava com o pé atrás de fazer essa operação de venda, via muito risco de a gente ter um processo de pullback, né? Porque a gente estava dando uma congestão no semanal, né, muito ampla. Então a gente teve uma queda a partir daquele rompimento, uma queda de 2,88%. Isso em relação à volatilidade não cumpriu os 10%, né? O papel deu uma voltada, não teria estopado, é verdade, mas hoje dá um sinal mais claro, mais consistente de venda, porque a gente tem aqui um cenário de correção em cima desses fundos todos. Então o papel já testa esse patamar agora como resistência e pode prosseguir no movimento de queda, tem mais condições agora de romper essa grande congestão para baixo e buscar a faixa dos 13,30 que é suporte. Eu não venderia aí, eu só estou falando por questões realmente mais didáticas. Smiles, um papel que me interessa, me chama atenção. Smiles fez uma consolidação aqui da metade de março em diante, tentou o rompimento dessa consolidação, mas sem demonstrar força, tá vendo? A posição de médias é muito positiva, o que falta é um sinal de vou embora, um candle de força, que pode surgir. Isso aqui está fazendo às vezes provavelmente um processo de pullback, então um fechamento acima desses candles aqui pode levar a uma boa oportunidade de compra. Não está gerando ainda, mas eu só estou dando o alerta. SUSB5, se antes o papel estava num ponto propício para iniciar um movimento corretivo, não está mais, né? Até aqui era uma zona interessante, a gente discutiu na sexta-feira, não tinha sinal de venda ainda, mas a gente tinha que ficar atento a um sinal, talvez no intraday, e claro, o surgimento de um candle no gráfico diário que pudesse permitir essa venda. Só que o fato do papel ter rompido a média móvel de uns períodos com o candle como rompeu e depois de ter desacelerado, sugere que o papel vai continuar em alta em busca do topo da segunda quinzena de março. Inclusive no intraday hoje, ofereceu um bom day trade que a gente fez na Last Live, né? A gente teve essa ilha, dava para operar na violação, quem não operou na violação, operar no fechamento, deu um trade legal. O alvo era exatamente essa zona aqui dos 13,8. E tem cara de continuar subindo, a gente pode até dizer, né, que a gente tem um opening power
breakout, superação da máxima, pode dar mais aquela estirada nos preços para cima. VLID está muito fraco esse papel, né? A gente teve esse rompimento de suporte bem no finzinho de março, o suporte de 33. O papel não foi muito longe, porque já estava meio esticado, faz uma volta a esse patamar e aqui faz um engolfo de baixo, com uma cara realmente bem baixista. Se tivesse mais volume, seria um sinal até mais forte, mas a perda mínima aqui é um sinal aceitável de swing trade para venda, que deve levar o papel a testar de novo a zona dos 29,70, talvez até a romper. Então o VLID anda bastante fraca. Enquanto isso, a VVA, detalhe, né? No intraday, a gente também teve aqui um rompimento de linha d'água bem bonito. Tá? Eu pedi uma alteração para o pessoal da Nelogic em relação ao Prior Quote. Essa linha aqui agora é automática, é o indicador Prior Quote, e ela não está mais poluindo todo o histórico do gráfico com a linha d'água para todos os dias. Ainda não está 100% o indicador, ainda tem uns bugs, mas já está bem melhor do que era. Então eu recomendo a utilização. E VVAR11 lembra um pouco o gráfico de Smiles, né, pelo fato de que fez o rompimento de uma zona de resistência aqui em 6,30, mas não deixou tão claro o rompimento, e agora faz um movimentozinho de correção que parece um pullback, e a resistência mais importante já foi vencida. Agora falta um sinal de vou embora, que viria do rompimento desses candles aqui para cima. Eu não acho que seja um bom ponto para operar pelo pullback, e sim esperaria um candle que faça o sinal de rompimento, e a gente pode operar como se fosse um mastro e bandeira. Então, pessoal, é isso que nós tivemos de mais interessante no pregão dessa segunda-feira. Desculpa a minha bagunça, desculpa o horário. Hoje foi um dia difícil. Se tiver qualquer dúvida, interage comigo nos comentários do YouTube. A gente segue falando lá. Até amanhã.